objetivo aqui, Nete, é você começar falando qual o seu nome, de onde Ah, você veio. deixa eu te alertar uma coisinha primeiro. Eu, de vez em quando, eu tenho que dar uma fugidinha para ir no banheiro, viu? Normal, você pode entrar, sair, fazer o que quiser. A gravação depois é para você também. A gente corta, a gente arruma, é para a gente ter Tá de joia. memória, né? E aprender a Aham. usar essas tecnologias aqui que a gente está lutando com elas. Mas aí Ah, você começa, né, te falando seu nome, onde você nasceu, você pode falar da sua família, da sua origem sim. familiar, dos seus pais, dos seus Aham. avós, da cidade que você nasceu e falar um Tá. pouquinho da infância, como era quando você era criança, né? Uhum. É, Uhum. o que vocês brincavam, se você tinha irmãos, primos, se vocês foram para a Aham. escola, começar com toda essa parte assim da vida, né? De explicar para a gente, porque é Tá muito bom. importante nesse trabalho que a gente está fazendo, conseguir ver a sua história, né? Maravilhosa de mulher guerreira, lutadora aí, e a gente lembrar também da nossa história, da nossa infância, né? A gente que cresceu lá no bairro de São Mateus, amolando lá a Dona Isa na casa dela. Então, quando você Aham. conta as suas histórias, a gente lembra das nossas. E é muito Sim. importante a gente ter essa história das mulheres que muitas vezes fica esquecida. Então, É desde verdade. o início, pode contar desde o começo, sem pressa. Tá. E se Então, não der tempo hoje, a gente continua, tá bom? eu sou Comer um migrante duas docinho. vezes. Aham. Eu vou, ó, quando você for falar aqui, nós vamos desligar o nosso som, tá Tá, certo? tá bom. Então, Você já vai entrar? já, já. Peraí, só um minutinho. Uhum. Pode falar, você pode começar a falar. A gente só desligou o nosso som para não ter interferência no seu. Tá joia. Tá. Bom dia, meu nome é Luzinete, né? Eu tô com 70 e vou fazer 75 anos agora em outubro. E eu nasci no estado da Bahia, numa cidade por nome Itabunas, né? Migrei de lá aos 4 anos de idade com meu pai e a minha mãe para o Paraná, uma cidadezinha chamada Paranavaí. E ali eu fiquei com meus pais e a minha mãe, ali, meu pai começou a trabalhar, tinha um comérciozinho na cidade, depois ele, né, deixou, foi para a roça, ele era empreiteiro, ele, na época, estava fazendo, assim, desmatamento, né, nessa época eles queriam formar café, fazer o cafezal, então ele e o meu tio, né, irmão dele, eles contratavam as pessoas que vinham, boia fria, que vinham do Nordeste, que vinham de vários lugares para trabalhar desmatar. Então, eu ficava na cidadezinha com a minha mãe, né? E ele e o meu tio iam para, né, o campo para fazer o desmatamento com os homens que eles trabalhavam. Eu falo isso porque ele levava a gente uma vez, né? Ele levou nós para lá para minha mãe ajudar um cozinheiro tinha faltando, era sempre dois. Então, um não estava, ele levou a minha mãe. E eu não esqueço dessa. Acho que eu tinha o quê? Acho que uns 6 anos, acho nem isso. E eu lembro que, né, a gente passava por dentro de uma mata muito grande, aí tinha um acampado, né? Era um barraco mesmo, né? Feito assim de madeira, de pau a pique. E a gente ficava, eu via minha mãe cozinhando aqueles panelão de comida, sabe? E o rapaz levava para os outros, chamava peão, lá onde eles estavam de mata. Eles já estavam nessa época já formando o café. O que é formando o café? Eles faziam aquelas covas, né, uns buracos, chama cova mesmo, uma covinha pequena de mais ou menos 40 por 40, e ali eles colocavam as mudinhas do pé de café lá dentro, né? E depois cobria com a madeira para não tomar sol, né? Fazia tipo de um travesseirinho e colocava as madeiras assim para poder, né, o café crescer ali. E eu lembro que aí era muita comida, muito pesado, mas tinha um animal, não sei se era burro, cavalo, o que era, então ela colocava um cabo, assim, uma panela, e punha aquele caldeirãozão de comida do lado do outro, assim, e outra, uma sacola cheia de prato de esmalte, e os talheres dentro, e lá o moço ia levar, né? E um dia ele chegou em casa de volta, ele tinha sido atacado por uma onça.
Essa história ficou muito registrada, eu não esqueço de detalhe por causa disso, acho, né? E aí depois ele voltou para casa, tinha mais comida ainda, aí minha mãe acrescentou mais, olha que loucura. E depois a minha mãe falou assim, eu vou com você, e levou eu junto. Foi ele espantou a onça com o barulho dos pratos de esmalte, ele disse que chacoalhava os pratos, chacoalhava, e aí ela fugiu, sabe? Fugiu, e aí eu fui de novo com ele, a gente foi lá com a minha mãe, né, e ele, e levou eu junto, eu montada no cavalo, e as comidas ali levando, nem sei como é que era. E aí, um pouco meu pai e meu tio já estavam vindo, porque viu que demorou muito, eles veio, acho que aconteceu alguma coisa, aí encontrou com a gente no meio do caminho. Né? Então foi essa aventura, assim, de coisa de louco mesmo. E aí meu pai continuou nesse trabalho, depois aí meu tio, né, arrumou um outro lugar, era mais longe dessa cidadezinha, aí nós fomos morar, todo mundo lá. A minha tia também, a mulher dele, né, com ele tinha uma menina também, né, e aí a gente foi morando lá nesse lugarzinho. As brincadeiras era correr pro rio, tomar banho no rio, e quando a gente estava tomando banho, que a água vinha suja, a gente sabia que era aqueles porcos do mato que estava perto, a gente corria para casa. Se mandava para casa aqueles porcos do mato que estavam lá em cima tomando banho e a gente corria para casa. Então são esses detalhes, essas coisas que tá registrada na minha memória, assim, que não apago de jeito nenhum. E brinquedo era isso, era ir pro rio, brincar com um toquinho de madeira, fazer boneca de sabugo de milho, fazia roupinha, os cabelinhos da boneca de milho, e tinha um macaquinho lá, a gente envolvia o macaco, fazia de macaco um boneco, enrolava roupa no macaco, dava uma madeira pro macaquinho. Era essas brincadeiras da gente, coisa de louco mesmo. Aí eu lembro, depois, passado esse tempo, nós voltamos para a cidade de novo, né? Aí eu já estava mais ou menos com 7 anos, aí o meu pai e a minha mãe se separaram. Eles se separaram, aí eu fiquei com ele, eu lembro que ele ficava na casa de um, de outro. Depois que ele me contava, até a minha avó, a mãe dele, eles estavam vindo da Bahia para lá também, né, para o Paraná. Aí quando a minha avó chegou, eu fui morar com ela, né? Aí fui morando com a minha avó, né? Até lá, naquela época as meninas casavam muito cedo, mas a minha avó era muito enérgica, não queria que deixasse namorar de jeito nenhum. E o namoro, como é que era? Era só sentar um de lado de cá e mais nada, né? Nem na mão não podia pegar. Se pegasse na mão, eu acho que já achava que já podia ficar grávida. Vai cortando essa besteira aí depois, viu? Não é besteira, não, é tudo muito legal, porque são os detalhes, né, da vida das crianças, das mulheres, quando, em tempos atrás, você estava falando, Nete, que isso aconteceu quando? Era nos anos 50, 60? Essa época? Acho que era 60, né? 50 por aí, porque eu sou de 45, né? Mais ou menos nos anos 50. Porque eu tinha uns 6 anos, mais ou menos, de idade, por aí, né? Nos anos 50 e pouco, por aí, né? E nessa época caiu uma geada muito forte lá no Paraná também. Nossa, que acabou com toda a lavoura. Mas foi, olha, uma tristeza. Geava muito, caía muito gelo nessa época lá no Paraná, sabe? E aí foi quando a gente veio para a cidadezinha, minha mãe separou do meu pai, né? Quando a minha avó veio, eu fui morar com ela, né? E aí fiquei, a minha avó veio da Bahia, que veio, não, é uma coisa de novo, veio em caminhão pau de arara, né, cheio de gente, que veio famílias que vinham do Nordeste para cá, assim meus avós vieram também para cá. Ela com mais 5 filhos. Mais 5 filhos. Tinha 3 mulheres e 2 garotos, né? Os outros tinha mais, porque a minha avó é mãe de 12 filhos. Os outros já estavam casados, esparramados por aí, Rony. E, no fim, vieram tudo, só uma filha que ficou na Bahia. Mas os 11 vieram para cá, as mulheres e os homens vieram tudo para o Paraná, né? E foram criando os seus filhos, tudo no Paraná. E assim foi. Depois o meu avô foi morar na roça também, fazendo a mesma coisa, trabalhar com plantação de café, aí plantava arroz, feijão, milho, todas essas coisas, grande fartura que a gente tinha, sabe? Né? Criava muita galinha, porco. Então, a gente da cidade era só mesmo para poder comprar uma roupa, né? E um remédio, uma coisa, porque tudo a gente tirava dali da lavoura, né? Do sítio. Né? A alimentação era tudo ali.
Sempre dava bastante coisa. Então, essa foi a minha vida, né? De brincar de carrinho de rolemã com meus tios. E assim, e no Rio, que nem falei, Rio tomar banho. Essa era a infância da gente, né? Não tinha muita coisa, não. Aí, quando eu falei, aos 17 anos, eu comecei deixa eu só falar uma coisinha aqui, Nete. A Paula tinha caído, ela voltou. Você voltou, Paula? Tá ouvindo a gente? Eu vi ela agora há pouco. Voltei, gente. Então, acho que foi minha internet aqui. Vocês permaneceram aí. Isso, a gente permaneceu aqui e eu vi que a sua imagem ela congelou e aí depois você caiu. Mas não tem problema, ó, porque assim, a Nete, ela estava contando em detalhes como vieram os avós. Sim, mas vocês continuaram? Isso, mas viu, a gente fecha o som aqui e a Nete conta de novo essa parte. Nete, fala para ela como vieram os seus avós da Bahia. Você falou que eles vieram no caminhão pau de arara. Explica, porque a gente sabe o que é pau de arara, mas tem gente que não sabe o que é. Então, a gente vai fechar o som. Então, lembra o caminhão pau de arara, que era sempre assim que vinha, né? O que era? É um caminhão, né? E às vezes nas novelas eles mostram isso e é exatamente isso mesmo. É um caminhão, eles colocam o banco, né, no caminhão e eles levantam uma lona, faz como uma barraca assim em cima do caminhão, né, coberto com a lona, né, e preso dos lados dos bancos e as pessoas vêm sentadas ali de lá para cá. Ali vem gato, cachorro, periquito. A minha avó trouxe mesmo um periquito também de lá, não é? Porque ela trouxe mesmo um periquito de lá da Bahia, né? Então, é assim que eles vieram de lá para cá, em Pau de Arara, né? E aí foi trabalhar na roça também, e eu fui morar com eles, né? Aí fui morar com meus avós, né? Oi. Só me conta que eu perdi a parte de que cidade que vocês vieram, que eu estava naquela parte da lavoura do café, né, que seu pai trabalhava. Sim. E depois eu perdi a parte de onde que foi que vocês vieram? Da Bahia. Da Bahia. Meus avós moravam, né, na Bahia, em Ilhéus, uma cidade muito conhecida, o nome Ilhéus, né? Eu e meu pai primeiro, depois foi que quando eles se separaram, que eles vieram, que veio de lá meus avós, né, e mais os filhos, 5 filhos, né? E aí, então, o nome deles, a cidade que eles moravam era Ilhéus, estado da Bahia, né? E nessa época, Nete, você estava falando que os seus pais se separaram, acho que a Paula perdeu essa parte, né? Então, aos 7 anos de idade, quando eu tinha 7 anos de idade, eles se separaram. E aí foi que meus avós veio e eu fui morar com eles, né? Aí até aos 17 anos, quando eu fugi para casar. Eu gostava do rapaz, eles não queriam, a minha avó cismou com ele, que não, apesar de conhecer, mas ele tem coisas que eu vi que não vai dar certo. Aí eu fugi, minha filha. Fugi, né, casei, fui morar com ele, aí uns anos depois eu vim ver realmente que não era aquilo mesmo, né, mas naquela época casou mesmo, né, jurava, né, e pronto. Então eu fiquei casada, né, depois casei aos 17 anos, fiquei aos 19 anos, porque a gente resolveu migrar aqui para São Paulo. Opa. Subiu aqui. Opa. Né? Nossa, sumiu aqui a voz, não estou te ouvindo. Peraí. Aqui, tá ouvindo? Tô. Estamos aqui, Nete. Antes de você falar dessa fuga espetacular, os detalhes, diga pra gente. Estamos aqui, estamos escutando. Isso, diga pra gente essa sua vida dos 7 aos 17, vocês iam para a escola? Tinha alguma escola perto? Como que foi essa vida de menina, né? Você falou que vocês brincavam de carrinho de rolimã no Rio, mas vocês iam para a escola? Tinha alguma coisa assim? Ou era em casa que tinha alguma educação? Ou não teve essa parte? Conta pra gente um pouquinho. Então, né? Quando meus avós chegou, meu pai me colocou na escola, nessa fase de 7 anos, né? Eu lembro que eu fiquei na escola lá. Aí eles foram morar no sítio, meus avós me levou para lá. E aí lá também arrumou uma escola, era longe, eu andava mais ou menos acho que uns 2 quilômetros, mas a pé,
para ir na escola. Eu e as coleguinhas, a gente ia num grupo, sabe? Passando por dentro de uma mata também. E de vez em quando eu conto aqui para minha neta. Tinha uns cipó e a gente dava uma de Tarzan. Ficava pendurando no cipó e balançando, sabe? Balançando. Perdia horas e horas. Quando a gente estava voltando para casa, ficava balançando no cipó no meio da estrada. Era isso daí, era mais ou menos 2 a 3 quilômetros de ano. Dava muito, muito mesmo, né, para ir para a escola. Isso até o segundo, eu estudei nessa escolinha até o segundo ano de idade, né? Aí a gente, mesmo, eles mudavam muito, porque trabalhava no sítio das outras pessoas, nas fazendas, e quando ia ficando ruim de trabalho ali, migrava para outra, né, procurando outros trabalhos. Então a gente mudava muito, ficava trocando muito de escola, né? E com isso eu fui crescendo, né? Eu lembro que a última cidadezinha que a gente morou, a fazenda, ficava mais perto da cidadezinha, era para ir lá na cidade. E o meu avô, eu já estava já ia fazer 13 anos. O meu avô pegou e falou, não, você não vai na escola não, porque é muito longe, você está mocinha, e não, menina só vai aprender a ler para ser professora, só para poder escrever carta para namorado, não precisa aprender a ler, não. Essa é uma frase que eu não esqueço também de jeito nenhum. Ele, cuidado, porque eu estava mocinha, né, para não ir sozinha na rua, né, pela estrada, e também disse que, já que não dava para ser professora, não era para estudar. Né? E assim foi, né? Aí eu fiquei em casa, né? O pouco que eu aprendi, eu estava no segundo ano, né? E acho que ia passar para o terceiro, e né, foi isso daí, né? Só que a gente tinha uma alfabetização muito boa. Eu falo, mas meta, o pouco que eu sei, porque depois eu entrei aqui no Mobral, né, e tudo, mas aquele pouco que eu aprendi até o segundo ano foi muito, porque, por exemplo, a gente fazia continhas de dividir, até, né, já dividir a chave, né, que falava isso, né? Quando eu dividia as 4 operações, eu aprendi tudo nessa fase do segundo ano de idade. Escrever, ler. Não soube direito a pontuação, essas coisas, porque o tempo foi curto. Mas o que eu aprendi, que trouxe para a minha história hoje, que depois eu fiz supletivo, fiz curso de auxiliar de enfermagem, tudo foi com essa base que eu tive lá né, nessa época. Né? Que legal, Nete. Muito legal essa história da escola. Tá vendo como a gente amola, faz pergunta para não deixar passar nenhuma parte. Adorei indo para a escola, brincando no cipó. Tudo que você aprendeu. Viu, Nete? Deixa eu perguntar mais uma coisa agora. Que você falou da fuga, né? Que você fugiu. Como que foi essa história? Conta direitinho. Como você conheceu esse moço? Porque você falou que naquela época não podia namorar nem de pegar na mão. Não. Então, como foi que você conheceu? Como que era esse namoro? Como que vocês decidiram fugir? Conta pra gente essa parte, por favor. Então, essa história de a gente falar de morar em fazenda, migrar para lá, migrar para cá, a gente fica conhecendo, né, as pessoas, né? E porque lá era colônia, são várias casas, né? Assim, era uma fileira de casas, assim, que nem uma rua, né? E tinha aí, morava mais ou menos 10, 12 famílias, e já viu. E era muito filhos que a família tinha, né? Então, dava pra gente escolher. E aí eu conheci essa família que tinha 3 rapazes, 2 moças, né? A gente era assim, eles moravam pelo menos umas 4 casas longe da nossa, mas a gente tinha umidade. Na roça, lá, colhendo café um de um lado do outro, e assim foi. E eu, né, conheci essa família. Depois nós mudamos ali desse lugar, fomos para outra, depois aí eles foram também para lá, né? Para essa outra família. Tá. E aí a gente se conheceu, né? E como eu já conhecia ele de antes, aos 14 anos, a primeira vez que a gente se conheceu. Depois a gente mudou, cada um foi para um lado, depois quando a gente se reencontrou, já ia fazer 17 anos, né? Aí, né, ele falou comigo e né, eu falei com a minha avó, né? Aí, no princípio, ela deu ok dela, mas depois ela era muito observadora, né? E viu que ele estava com ciúminho. Aí ela falou para mim, olha, é melhor você deixar isso para lá, porque se você for casar com esse menino, você não vai ter sossego na tua vida. Olha, e ela estava certeza mesmo, porque eu casei com ele, vou te falar, foram muitos anos de penura, porque era muito ciumento. Muito, 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 muito mesmo. Mas, né, a gente foi educada para poder casar e ter filho e aguentar.
Então era assim que a gente levava a vida, né? Um dia chorava, outro dia não chorava. Enfim, só que a gente casado, eu fiquei lá no Paraná com ele só mais, acho que um ano e pouco. Depois a gente veio aqui para São Paulo, né? Então a gente veio aqui para São Paulo, ele foi trabalhar de metalúrgico, né? E eu em casa. Aí eu já tive o meu filho, né? E aí mais era dona de casa, ficar em casa, morava, primeira moradia nossa foi na casa do meu cunhado, junto com eles. Depois que ele começou a ganhar o salarinho, foi que a gente foi, alugamos um cômodo, não era nem cômodo de cozinha, um cômodo só. E fomos morar lá, era um cômodo grande, aquele fogãozinho espiriteira pequenininho, que não tinha nada, tinha a cama, um fogãozinho, uma mesinha, né, e era assim, e fomos levando a vida. Eu com criança pequena, né, mas ainda bem que o salário dele dava pra gente, né, se viver, dava pra gente se manter, né. E foi indo, foi indo. Que bairro que era? Que bairro que era, Nete? Quando vocês viajaram, vocês vieram para onde? Para Vila Alpina, né? Viemos para Vila Alpina, ficamos lá morando na casa do tio dele, e depois a gente mudamos aqui para Vila Industrial, né? E como que eram esses bairros na época que vocês mudaram? Como que era? Bem diferente do que é hoje. Conta pra gente. Você chegou aqui, o que você achou? Porque você morava num lugar bonito até, né? Do sítio, dessa vida da roça. O que você achou dessa diferença? Conta pra gente como que era esse dia a dia de vocês ali. Então, eu não me estranhei muito, porque como a gente, quando eu morava lá no interior, antes de eu casar com ele, eu ficava na cidadezinha, meus avós ficavam no sítio, mas eu vinha para a cidade, morava com um padrinho meu na cidade, eu trabalhava com eles na padaria, né? Então eu já tinha assim, esse costume de cidadezinha, do interior, então eu já ficava lá. Então quando eu vim para cá, então, aí no Vila Alpina, parecia mais uma cidadezinha daquela do interior, né? Mais tranquilo, né? O povo tudo na rua, sentando nas calçadas, né? Então, né, a condução era bem difícil, né? Mas mesmo assim foi. Aí do Vila Alpina a gente mudou para o Vila Industrial, né? Que eu vim morar lá com o irmão dele, o irmão dele tinha comprado uma casinha e a gente morava lá junto. Depois foi que nós alugamos outra casa para nós, ali tudo no Vila Industrial, né? Depois a gente mudou ali para o vizinho, um bairro perto que chama Sapopemba. Isso eu já tinha o meu menino, ele já estava com 2 aninhos, já grande, né? Aí quando ele fez 4 anos, eu falei, a coisa, eu preciso trabalhar também, né? Pra gente querer, a gente ver que precisa melhorando, né, as coisas, não, e ele não queria trabalhar de jeito nenhum. Nisso a mãe dele já tinha vindo de lá do Paraná, porque aí a família dele veio para cá também, né? Veio a mãe e o pai, né? E um rapaz, um irmão solteiro, e depois veio os outros também casados, né? Veio morar para cá. Aí a mãe dele falava, não, mas ela quer trabalhar, eu cuido do menino para ela, né? Mas ele ficou muito bravo. Nossa Senhora do céu. Mas, enfim, a gente, né, vai levando. Eu comecei a trabalhar também, né, para ajudar em casa. Trabalhar como diarista, hein? Nete. Oi. Oi, fui trabalhar como diarista. Você contou que você já trabalhava nessa cidade que você morou. Sim. Ela disse que trabalhou na padaria. Como que era esse trabalho? Tá. É que eu perdi. Mas ela não falou em detalhes, Paula. A Paula está querendo saber, Nete, como que era o seu trabalho antes, o seu primeiro trabalho na padaria. Como que era esse trabalho? Eu ficava lá na parte do café, de servir cafezinho. e paquerar os motoristas dos ônibus, que era ponto de ônibus. Então eu ficava no cafezinho, eu servia café, um lanchinho ali, né, bolo e tal. Eu ficava mais naquela partezinha de servir, né, as pessoas no balcão, né? Isso quando você era adolescente, né, Nete? Quando você... Eu tinha com 16 anos, né? Porque eu fiquei pouco tempo, porque logo aí eu resolvia cair no mundo. Né? Foi meu trabalho fora, foi só esse aí lá, né? Depois, quando eu casei, eu já ia me embora aqui para São Paulo. Tá? Foi isso. Foi só esse. E você falou que chegou em São Paulo e aí você foi ter o seu neném. Conta pra gente, como que era isso na época?
de ficar grávida, de ir no hospital ou no médico? Como que funcionava isso? Porque era diferente, não tinha os postos de saúde, as coisas. Como que foi para ter o seu primeiro neném? Então, eu sei que me indicaram, falando que eu tinha que ir no médico para poder fazer pré-natal, a gente não sabia nada disso, né? Não fazia. Eu ia num posto, né? Lá na Moca. Pensou? Na Rua da Moca tinha um posto de saúde. Era ali que eu ia. E depois tinha um lá no Vila Industrial, mas era assim, bem pequenininho, era uma coisinha bem simples, era mais só para, né? Acho que eu nem sei o que aquilo ali fazia, porque era tão pequeno, assim, de lá eles encaminhou para esse maior que tinha, acho que um médico e tudo, entendeu? Mas eu sei que no Vila Industrial tinha um postinho de atendimento também, que eu não me lembro, né, provavelmente deveria ser da prefeitura, porque não tinha nada do Estado nessa época, né? E tinha esse maior, que era lá na Moca, que tinha mais atendimento, que acho que é o mesmo posto que tem até hoje ali na Moca, né? Maior. Então eu ia lá fazer pré-natal lá, né? Lá na Moca, né? Até, e para ganhar, na época era a época das caixas, lembra? As firmas recolhiam dos empregados para formar aquelas caixas, né? De API, sei lá, de dinheiro. Então eu tinha convênio, como se fosse um convênio na firma. Eu ia no médico da firma também dele. Era uma metalúrgica muito grande, né? Ali na Avenida Wilson, coisa assim, né? Perto da Moca também. E eu ia no médico lá também, né? E aí, depois que eu ganhei ele, eu não podia ter direito, eu não tinha direito de ganhar pelo convênio da firma dele, porque ele tinha pouco tempo de trabalho. Só poderia usar, a família só poderia usar os médicos da firma depois de um ano de que o marido, que ele tivesse um ano trabalhando lá, é que a família tinha direito. Aí eu fui ganhar meu filho encaminhada pelo Posto Saúde, numa maternidade Leonor Mendes de Barro. Foi lá que eu tive o meu filho, né? Na Leonor. E aí eu fazia acompanhamento dele pelo postinho sempre, né? Nossa, é aqui do lado de casa. É, aqui no Tatuapé. É. Então, e aí tá lá até hoje, né? O Leonor. Apagou aí? Não, como que foi, Nete? Assim, você era muito novinha. O que você achava assim da gravidez, de estar grávida? Você tinha medo? Você sabia o que ia acontecer? Como que foi essa parte para você? Não sabia Sabia nada. cuidar do neném? Como que explica pra gente como foi isso de ter o neném e começar a cuidar de uma criança? E não teve nenhum problema, porque a minha avó era parteira e todas as filhas e nora dela vinham ganhar neném em casa e aí eu que cuidava. Tá? Era mais ou menos dois partos por ano, minha filha do céu, que as noras e as filhas vinham ganhar neném em casa. E aí quem fazia os primeiros chazinhos, que cuidava, que lavava os paninhos de bunda, era eu. Então não tive nenhum problema quando eu fui ganhar meu filho. Eu me sentia linda, maravilhosa, com aquela barriga toda empinando, sabe? Não tive nenhum problema, não. Foi tranquilo. Apesar de ser, né, vida simples, né, pobre, mas era muito tranquilo. Eu achava, assim, que foi até melhor, que eu tive mais condições. E foi bom porque eu tive uma gravidez meio, né, foi FOSP naquela época, sabe? Então, era muito judiado, porque esperei bastante. O parto forceps, eu tive esse parto também. Como que foi isso, Nete? É uma coisa difícil, né? Nossa, parecia que eu ouvi o médico falar para mim, a criança está sentada, ele não vira, né? E realmente puxaram ele pelo bumbum, né? Porque tentando virar, e eles tentavam virar, e não deu jeito, mas foi forte mesmo, né? Mas aí fui tranquilo, né? Fui pra casa depois. Naquela época a gente ficava bastante. Acho que eu fiquei uns 5 dias no hospital, viu? Ficava lá tranquilo, né? Não tinha aquela preocupação, era menos pessoas que, né, procuravam o hospital, não. Depois que eu fui para casa, foi cuidar do menino tranquilo, porque eu já tinha costume de cuidar dos primos, né? Então foi tranquilo para mim. Então, isso foi bem, tá? E aí nós fomos lá ali na mesa industrial, Viralpina, depois Sapopemba, e fui trocando, né, a minha vida. Aí depois a gente voltou para o Paraná de novo. Meu marido, né, teve uma época aqui em São Paulo que o serviço ficou muito ruim de trabalho. Aí ele foi, nós voltamos para o Paraná, né, de novo.
Ah, mas aí ele ficou lá mais ou menos um ano. E aí os primos dele escreveu, falou que a coisa estava melhor lá, que tinha melhorado e tal. Aí a gente voltou para cá de novo. E nessa época, meu filho já tinha 4 anos de idade, né? Aí foi quando a minha sogra estava aí, eu comecei a trabalhar também, e ela cuidar dele, né? E assim foi indo até, né? Ele ficou adolescente, foi morar. Aí nós compramos um terreno, a gente foi morar quando ele estava com 7 anos de idade, ele estava na escola já. A gente teve uma outra aqui de trabalho novamente em São Paulo, aí a gente foi morar numa Aras, aqui perto de Itu, né? O Aras chamava Aras Eduardo Guilhermes, né? O nome. Aí ele veio para cuidar dos animais, porque é cavalo de raça, né? Aí ele, todo mundo trabalhava lá, e cada um tinha um salário lá dentro. Aí ficamos lá, acho que um ano e pouco, né? Aí, mas era um serviço muito cansativo, você não tinha folga, era direto, os animais precisam cuidar direto, né? E era cavalo de raça, então dia de domingo tinha mais trabalho ainda, que você tinha que deixar tudo bonito para as pessoas que vinham visitar, né? Escolher os cavalos e tal, então ela trabalhava direto. No domingo, no final de semana, a gente levantava às 3 horas da manhã, para quando fosse 7 horas, já tá tudo pronto, os cavalos escovados, comido e tudo, já soltando fora da cocheira, porque as visitas chegavam, então tinha que ver os animais. Então era muito cansativo, né? Aí a gente ficou só um ano lá, aí voltamos para São Paulo, mas aí já deu dinheiro, deu para juntar um dinheirinho, a gente compramos o nosso terreno aí no Jardim Guatemi, né? E naquela época, quando teve o loteamento, a gente tinha, né? Eles faziam assim, o loteamento com 5.000 tijolinhos e 500 telhas. Já dava para você fazer 2 cômodos, né? E entrar para dentro. Foi isso que a gente fez, né? Ele e o irmão dele juntaram, construiu lá um quarto e cozinha. E, né, e a gente foi morar lá, assim mesmo, já sem reboque, sem nada, né? Para sair do aluguel. Aí foi ele e a irmã dele também foram morar lá, a gente foi morar no Guatemi. Foi aí que aí tudo começou. Começamos a se mexer, né? Primeiramente na comunidade, né? Participando da comunidade, porque não tinha, né? Aí foi os padres lá visitar e perguntar se a gente não queria, né, formar, fazer de rua, começando a luta por um terreno para fazer igreja. E aí eu comecei também já indo procurando, né? Indo na prefeitura para ver se tinha um terreno para a gente construir a igreja lá no bairro. E a luta começou assim, né? Primeiramente procurando um terreno para poder construir a igreja no bairro Jardim Guatemi. Deixa eu perguntar uma coisa, Nete. Como que era o Jardim Iguatemi nessa época que vocês fizeram o loteamento, que tinha isso de entrar com o tijolinho, a telha? Como que era ali, que hoje é tão diferente, né, daquela época? Sim, sim. Então, olha, até o Jardim Colonial já tinha, já tinha umas casinhas, era um bairro mais formado, né? Aí do outro lado, assim, onde tem aquelas firmas, indústrias hoje, não sei se você conhece bem ali, indo na avenida, na Haguer Shop, lá, então, é tudo cheio de indústria, ali não era, ali é tudo um caripau, era tudo cheio de eucalipto, né? Tinha umas casinhas ali no Colonial, aí era tudo eucalipto, aí depois que começou a formar ali o Boa Esperança, o Tabor já existia, já tinha aquele colégio ali das freiras ali, no Tabor já existia aquele lugar ali. Era uma coisa bem isolada mesmo, lá no mato, estava uma reserva lá, então já existia ali o Tabor. Aí depois do outro lado começou a formar o Boa Esperança, né? Já tinha umas casinhas ali, aí eles abriram o loteamento do Guatemi, né? Aquele terrenão mesmo, passou o trator, fez aquele terrenão meio que não tinha nada, né? Aí foi onde eles fizeram o loteamento e a gente foi, né, construindo as casas, aí foi movimentando, né? Depois foi que veio criar o Jardim Laranjeira e os outros, o Jardim São João também, que é do lado de baixo do Guatemi, também era tudo, foi bem depois, né? Era pouquinhas casas ali que tinha, bem pouco mesmo. Então, e não tinha nada. É que eu te falei, do jeito que a gente começou a lutar pela igreja, aí começou o movimento de água por asfalto, pela água, que a gente não tinha água encanada, só tinha poço. Aí eu conhecia a Isa nesse movimento pela água, que foi ela, com a associação das donas de casa ali do Tabor, que começou esse movimento. Né? E quem nos informava disso eram os padres que trabalhavam, que era muito junto, que falavam, tem um grupo de mulheres que estão se reunindo. Enfim, acho que estava um pouco no sangue, né? E a gente começou. E tudo isso eu fazia escondido do meu marido.
Porque ele não sabia, se ele soubesse que eu estava saindo, me envolvendo, fazendo alguma coisa, minha filha. Então a gente tem que ir não sei aonde lá, que hora que a gente volta? Até umas 3 horas, 4 horas tem que estar em casa, porque tem que fazer a janta bonitinho para esperar ele chegar. Era assim, entendeu? Aí foi assim que a gente começou a participação, né? Sair do meu aconchego dentro de casa, só dona de casa. E não tinha televisão naquela época, porque a televisão veio aparecer, eu morava no Guatemi. Foi quando apareceu a primeira televisãozinha branca e preta, aquela que tinha de pezinho. Aqueles cachorrão de Europa, cachorro de abelha. Bem depois, entendeu? E aí foi assim que a gente começou na luta, né? A primeira participação de luta comigo foi da água. A gente procurando a água e o asfalto, que não tinha. Eu ia trabalhar, né? Porque eu trabalhava de fazer faxineira, não tenho vergonha de falar de jeito nenhum, meu trabalho era esse o trabalho que a gente tinha, até porque eu poderia ficar uns dias em casa, né? E eu ia trabalhar outros dias, ajudava bem. Então, o dinheiro que eu trabalhava era para ajudar ele na condução, para mistura, para as coisas, põe o leite, entendeu? E o dele ficava podendo pagar, porque a gente fizemos prestação, fizemos um empréstimo no banco para poder comprar mais material para uma casinha, né? Então, o trabalho dele era para coisa mais pesada, para isso, e eu fazia meu trabalhinho para poder manter o resto de casa. E aí foi assim que eu comecei a participar, né, da movimento de água, aí do asfalto, né? E aí logo, bem depois foi que veio a questão da saúde. Foi bem depois mesmo. O Guatemi já estava bem movimentado, bem cheio de gente, né? Quando a gente começou. Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou desse seu trabalho de diarista. Como que era esse trabalho? Conta pra gente, assim, da hora que você acordava, tudo que você fazia no dia. Como que era um dia seu de trabalho e cuidando da casa e participando das coisas? Conta essa parte pra gente ter uma ideia. Eu morava ali no Guatemi e as casas que eu trabalhava, mais perto era lá no Cambuci. Moca, Cambuci, era aquela região ali que a gente saía, entendeu? Levantava cedo, né? Tinha que estar lá umas 8 horas. Então, levantava cedinho, escuro, porque 8 horas tinha que estar lá. Eu era diarista, mas tinha que estar. Chovia, fazia frio, sol, tinha que estar lá. E fazia de tudo na casa, entendeu? Chegava, fazia a faxina completa, às vezes ainda quando só saía depois das 5 de lá. E passava, se tinha roupa para passava também, mas era tudo aqueles casarão enorme, entendeu? Então, tinha casa que eu ia ter 2 vezes por semana, que não dava para limpar num dia, de tão grande. Então, era muito puxado. Por isso que não dava para trabalhar a semana inteira, porque a gente não aguentava, né? Então, eu ficava em casa. Geralmente, na segunda eu não ia, e o sábado e o domingo. Os outros dias eu era direto, assim, trabalhando. Era bem puxado. Saí do Guatemi, condução difícil, aquelas conduções lotadas. Meu Deus do céu, eu lembro que as pessoas vinham penduradas na porta do ônibus. Na época passava aquela novela Irmão Coragem, e os caras, os meninos jovens, vambora, eu vou perder minha novela. Eu quero ver minha novela hoje, Irmão Coragem. Então, era sabe, muito sofrido mesmo, sabe? Você lembra de alguma história dessa época, Nete, assim, que marcou você? Como assim? Alguma história que aconteceu ali no bairro ou no seu emprego que marcou, que você lembra, igual as histórias que você contou de infância, né? E essa que você contou do ônibus. Você lembra de alguma história, assim? Não tô, no momento agora não tô lembrando, não, né? Eu sei que era essa vida difícil de trabalho, as patroas eram muito exigentes, né? Então não era fácil, não era moleza, não. Nem hoje, a gente vê, as diaristas trabalham até a hora que elas querem, né? E tem toda a mordomia em vista do que era naquela época. Era meio escravo, sabe? Era bem, sabe? Você pensa que a gente, para comer, você sentava para comer, não, era lá no quartinho no fundo, tá? Era canequinha de café com leite, café preto com leite lá, pãozinho duro, e a alimentação também, era depois que os patrões almoçavam tudo, aí você, né, fazia seu prato, ela fazia o pratinho e você comia lá no quartinho do fundo. Então não era fácil, não era mesmo, entendeu? Mas a gente, né, sobreviveu. Você recebia um prato feito já?
prato feito, era. Se deu, deu, se não Né? deu, não deu. Oi? Você contou um dia de trabalho seu, né? Você contou como era o dia de trabalho. E no dia que Sim. você não ia trabalhar? Então eu ficava em casa, né, fazendo os afazeres de casa, né, eu lavava, cuidar das minhas coisas, lavar, passar, enfim, né, ficava cuidando do serviço de casa. Eu nunca fui muito de ficar parada, né, entendeu? O dia que eu ficava em casa era o dia de correr para fazer o meu serviço, né, para deixar em ordem também. Então era assim, né, final de semana, né, ficava fazendo as coisas em casa também, ele saía, né, em casa era para poder cuidar do dia a dia de casa. Ah, Viu, Nete? Deixa eu perguntar oi. mais uma coisa aqui. Você falou que no começo não tinha água, não tinha asfalto. Como que vocês faziam? Conta pra gente, para arrumar água ou sem o asfalto na rua, que vai levar vocês a participar desses movimentos, né? E a igreja também, que você falou que não tinha, que vocês ajudaram a construir. Como que era isso? Então, né, a gente morava no Guatemi, não tinha igreja. A igreja mais próxima era no Boa Esperança, já tinha um bairro formado, e eram os padres, os espiritanos, da congregação espiritana, né, era muito articulador, e eles foram fazer, eu lembro da gente estava em casa, a água nossa era poço, todo mundo ali no Guatemi fazia, era poço. Né? Não sabia se era contaminado ou não, mas todo mundo lá, era tão assim, que eu não tinha nem saiu, era uma corda com um balde, jogava ali e puxava para cima, porque era rasinho, rasinho. Puxava para cima assim. E a roupa eu lavava tinha um riozinho perto, uma mina, né? E eu ia, a roupa eu lavava lá, para não ter que estar buscando água no bolso, então eu lavava ali no rio. A roupa igual era no Paraná, igual eu fazia, ela era acostumada a lavar roupa no Rio, então não estranhei nada. Eu já era acostumada, né? Às vezes eu falo para minhas netas, né? Hoje vocês ficam chorando de barriga cheia, porque aí tem uma delas, mas era aquele tempo, agora não é assim. Né? Então, mas mesmo na cidade, né? A gente ainda passou por isso ainda, essa experiência. E a questão do asfalto, acho que quando eu ia trabalhar, sabe o que eu fazia? Eu levava. Dessa água, nessa mina. Ah, Eu era muito pequena e a gente morava ali no Jardim Ricardo, e minha irmã mais velha conta que ela ia lavar a louça lá na mina, lavar a roupa, e eu lembro desse caminho, assim, sabe aquela memória bem vaga mesmo, mas eu lembro eu andando ali naquele caminho no meio do mato para chegar na tal mina. É isso. É isso mesmo. E essa água era limpa, né? Não era contaminada. Ou Não, era? era limpo. Era limpo, porque esse riozinho, ele vinha para cima um pouquinho e tinha uma chácara de rosa, né? E ele vinha dali, ela minava ali em cima na chácara de rosa, era bem limpo, tudo limpinho, não tinha poluição nenhuma ali, né? Porque da onde vinha era só mato, entendeu? Não tinha bairro nenhum. Então ela vinha de um mato, assim, para passar ali onde a gente estava morando ali agora no Guatemi. Que eu morava no Guatemi, na rua 1, aquela rua bem que fica próxima à avenida, ali onde passa a avenida agora, né? A nossa rua, a casa era ali. Então, bem próximo, né? E do lado de lá, tudo era mato para lá, onde era ali agora o Carrãozinho ali de Conquista, né? Era tudo mato ali, tudo calibre, não tinha nada, né? Então a água era limpinha do poço, mas mesmo assim a gente tinha dúvida, porque aquela água tão rasa, aquele poço ali cavava 2 metros, já dava na água, né? E então foi, né, assim que a gente começou na luta. Eu lembro que na época tinha o programa de televisão, eu não sei qual, né, que tinha, eu sei que eles vieram em casa, veio filmou lá, tirou fotografia da água, mas tudo era através daquela movimentação que já tinha, que a Isa participava. Depois foi que eu participei, né, comecei a participar, mas já tinha essa movimentação que veio de lá do Tabor, se reunia ali no Tabor, através dos padres, que estava sempre nessa também. Foi assim que, através do Padre Hugo e o Padre Tiago, que eu comecei a participar. E o outro, Patrício Dondo também. A primeira vez que a gente foi lá
na Sabesp, era lá em Pinheiro, olha que lonjura. A gente alugou uma Kombi, eu lembro que foi tua mãe, a Isa, foi o padre Patrício Dondo, e a gente foi umas 8 pessoas, mais ou menos. E fomos lá, né? Ficamos o dia inteiro lá para eles receber a gente lá, sabe? Tomamos um chá de cadeira lá fora para poder eles atender a gente, para a gente falar da situação, que a gente não tinha água e tal. Aí eles perguntando, mas ali, a gente conhece esse bairro que você está falando como uma área verde. Falei, pois lá já tem muita gente morando lá e precisando de água, né? Sei que demorou uns 2 anos, mais ou menos, para poder, depois para vir a água encanada. A gente ficamos 2 anos nessa luta para poder vir a água. Na época, a mãe, o pessoal de lá, que chamava Associação das Donas de Casa, fizeram documento, mandaram para Brasília. Eu não esqueço, para quem que foi, que na época, quem cuidava das questões de abastecimento era o ministro que cuidava da moradia também, entendeu? Chamava-se Mário Andreasa, eu não esqueço o nome dele, ministro Mário Andreasa, que a Associação das Donas de Casa fizeram a carta, e eu, até pouco tempo atrás, eu tinha, que pena, viu? Eu tinha o registro a resposta dessa carta que eles mandaram, em nome da Associação das Donas de Casa. É que quando eu vim aqui para o interior, eu deixei toda essa parte lá de documentação, eu deixei com o Raimundo lá que ele mora no Jardim Santo André, eu deixei com ele lá. Mas eu tinha a resposta que o ministro respondeu, né? Que tava, eu nem lembro, alguma coisa que. Eu sei que ele deram a resposta para a gente. E aí. Nete, como que era na Associação das Donas de Casa? Como que vocês faziam as reuniões? O que vocês conversavam? Onde que acontecia? Você falou que era lá na igreja. Conta pra gente um pouquinho como que era isso. Quando eu comecei a participar, assim, né, que a gente ia mais, sabe, até o movimento vai estar indo lá, eu ia, mas eu não ia muito, não. As pessoas, sabe aquelas pessoas que estão começando a ir, alguém que se organiza e vem chamar nas casas, convidar? Então eu comecei a participar assim, eu não participava diretamente das reuniões, mas eu ia quando tinha esses eventos maiores, né, que era para ir lá em Pinheiro, para ir na prefeitura, então a gente ia. Depois que construiu a igreja, nossa, no Guatemi, a igrejinha, foi que a gente começou a se reunir na igreja. A gente se reunia também na igrejinha do Tabor. No Tabor, em São Mateus, na paróquia de São Mateus, já o movimento de saúde já começou mais diretamente na paróquia de São Mateus. E a gente reunia também ali nas igrejas do nosso bairro, né? Era semanalmente. A gente começou a fazer as reuniões, fez uma na igreja, e aí já começou a marcar nas casas, como se fosse novena de Natal, entendeu? Nessa época, quem estava junto com a gente era o doutor Eduardo Jorge. Eduardo Jorge participava nessa época, ele era médico em Itaquera, e ele começou a participar em São Mateus, né, lá do movimento, aí já era mais o movimento de saúde. Porque antes disso também, então, teve o movimento do asfalto, da água, da creche, né? Pipocou mais ou menos quase tudo assim na mesma época, sabe, esses movimentos. E o movimento de panela vazia. A gente ia para a avenida bater panela. E esse padre que eu estou te falando, o padre Tiago, ele era muito assim envolvido, eles iam com a gente também, entendeu? E pegava, a gente parava os carros e fazia pedágio e pedia dinheiro para os trabalhadores que estavam, né, sem emprego. Entendeu? Tudo isso a gente faz, tudo pipocou naquela época, tudo isso. E eu estava no meio, sempre escondido do marido. Ele não sabia de nada, ele estava na firma e durante o dia eu estava aí no meio do povo, né, fazendo as coisas. Aí começamos a se reunir na igreja frequentemente, aí já foi mais do movimento de saúde, né? Se organizando pela questão da saúde, aí já eram as reuniões periódicas, todo mês a gente tinha em São Mateus e tinha nas comunidades para juntar as pessoas para começar, né, que a ideia era de fazer uma caravana ter a Secretaria de Saúde, né? Então a gente ficou, acho que mais ou menos quase um ano se organizando para ter essa caravana, que foi a primeira caravana que foi com 9 ônibus até a Secretaria de Saúde, né? Aí os bairros já estavam informados, já tinha o Laranjeira, né? Já tinha esses outros bairros, que além do Guatemi. O Guatemi já era bem grandão, já tinha asfalto, tudo, né? Ô, Nete, então, você estava tossindo, aí você quer tomar água, quer ir no banheiro, você falou que queria, ó, qualquer coisa pode parar, a gente volta aqui.
Aham. Tadinha. Senão você fica com sede, aí nem toma água, nem vai no banheiro. Eu me empolgo assim, tanto que essa história eu falei, eu preciso escrever isso, viu? Porque tá tudo gravadinho aqui. Tem horas que eu vejo assim, aquelas cenas, Precisa. vem as cenas na minha cabeça assim, direitinho, de tudo aquilo, sabe? Era sofrido, mas foi uma época muito boa, viu? De A mais gente está amor. aqui para ajudar nisso, né? Porque depois a gente pode transcrever e ajudar você a escrever mais por cima, Aham, contar mais aham. detalhes, né? Ou seja, é só Então, uma primeira conversa para você ficar calma, para você não deixar de ir no banheiro, não deixar de tomar água, porque é isso mesmo. Você se empolga, Nete, e a é gente também, a verdade. gente nem vê a hora passar. Por nós, você fica aqui contando. É, Deixa eu fazer isso agora, então. Vou dar uma pausazinha. Vou lá no banheiro e já volto. Tá certo. Toma água tá também, bom. toma água, que ela estava tossindo, tadinha. Aham, tá joia. Tava. Ok. Que querida, né? Maravilhosa, Nete. Ela é uma fofa, é. Ô, Paula, eu tô vendo que aí Nossa. tá difícil a sua conexão, eu tô vendo sua cara tudo de pontinho, assim, sabe, pixelado. Aí eu vi que você caiu, É, levantou. pois é, eu não estou conseguindo escutar bem Sim. e eu estou no melhor ponto da casa, não tem outro lugar. O que será Eu que tá até saí do acontecendo? computador, vim para o celular, não sei o que está acontecendo aqui. Mas só para confirmar, para vocês aí tá ok, né? O Então, eu som não tá parei. rolando. Assim, o que que acontece? Tem hora que o som Porque dela como você está gravando, né? mas assim, tem hora que o som dela dá uma engasgadinha com ruído, mas não corta a fala dela. Mas eu optei em deixar ela falar, entendeu, Paulinha? Depois, se a gente tiver que gravar de novo por temas, mas a gente deixa ela falar, porque ela está muito empolgada, né? E é uma história muito Nossa, é bonita. tão rico, né? Tão rico. Nossa, Eu quanta acho que, coisa que ela mesmo tá. que não fique uma gravação maravilhosa, a gente consegue mapear todos os temas e depois voltar a gravar por partes também, só para a gente ter essa Sim, prévia, né? nossa, é muito rico, assim, tem muita coisa e uma história de luta mesmo, né? E muitos detalhes para a Nossa gente Senhora. desdobrar que ela sabe, né? Quando a gente fala, fala mais disso, Net, aí ela fala mais. Então, acho que essa entrevista para a Uhum, gente, ela já traz já por si só, ela já é muito rica, mas é um ponto, né, pela questão tecnológica da gente regravar, desdobrar. é, E aí, assim, da a internet é qualidade. ruim mesmo, viu, Paulinha? Tem dia que aqui em casa está completamente engasgado. Teve um dia que Ai, chato. o poste queimou, explodiu na rua. Era 8 da noite. A gente ficava volta vem e volta a luz, sabe? Você com medo de queimar todos os Uhum. equipamentos, tirar tudo baixar a chave, tudo tá muito ruim, né? Tem dia que tá muito ruim. É, e é ruim porque eu fico querendo escutar e não consigo escutar direito, aí nem tô interferindo muito, porque É chato, né? até para mim ouvir eu acho que não tá tão bom, né? Não, então, Eu- agora eu tô te ouvindo Agora bem. melhorou, agora parece que melhorou, né, geral. Sim. Só porque a gente parou, né? Ela parou lá. Ai, mas ela é uma querida, né, Anete? Muito bom. E ela vai falando, a gente vai lembrando, né, Muito do nosso fofa. bairro, isso que você falou, das nossas histórias de infância, da Nossa, paisagem, essa nossa, paisagem que era totalmente rural e vai ficando urbana, né? Muito legal a gente total. lembrando disso. Ela. Agora você imagina quando a Uhum. gente colocar um dia nessa salinha, todas elas para falar e lembrar das coisas. Que confusão boa que vai ser. Ah, mas precisa fazer isso também, Ai, porque é diferente, né, quando elas falam sozinhas e quando elas estiverem juntas, elas vão lembrar de coisas em conjunto também, né? Que às vezes na fala sozinha não teve os detalhes. Então a gente sim. marcar todos esses encontros vai ser muito bom. Continuar essa conversa, né? Muito bom. E voltar a Uhum. gravar lá com a sua mãe, para ela Ah, contar todos os detalhes do movimento de saúde, a gente tem que atazanar a paciência dela de novo.
Deixa eu beber uma água aqui. Isso. Eu tô deixando gravar direto aqui, depois o caso a gente corta, não tem problema. Peraí, Alice. Tô voltando. Tô voltando. Aê! Eba! Ai, ai. Aproveitei e fui levar um biscoitinho para os netos lá no quarto. Ah, querida. Ê, vovó. Hoje tem Não dois. deixa, né? O pequeno dormiu aqui essa noite também, então, já viu, né? Ah, que ótimo. Mas viu, Net? Quantos anos ele tem? Tem 5, vai fazer 6. Ai, que graça. E a idade mais ou menos da Alice. É a mesma, é. Viu, Net? Mesma idade. Alice é da Paulinha? Ah, é tua Que menina Alice? Aqui. Ah. É. A minha, aqui. Essa que tá aqui Dá tchau, Alice. Ai, que fofa. essa que tá aqui é a bisneta. A mãe dela chama Alice também. Olha só. Que É? delícia. Viu, Net? Oi. A hora, você pode continuar, mas a hora que você quiser parar, viu? A gente marca também outra hora. A gente não quer atrapalhar você, tá? Uhum. É só para você Não, saber que nós estamos adorando tudo que você está falando por nós aqui. Você fica falando o dia inteiro. Se a internet não cair, a gente só fica perguntando. Então, vamos falar um pouquinho mais, depois eu paro para poder arrumar o almoço para eles. E aí a gente se encontra depois, porque a gente sabe que vai chegando perto da hora do almoço, né? Você tem seus compromissos aí. Então, pode falar, vamos. Bom, aí você tem que dar um toque aí, entendeu? Eu parei para mim poder voltar. Você estava falando que teve essa época que começou a pipocar os movimentos, né? Você falou assim, tinha primeiro o movimento de água, e aí você contou os detalhes, né, de como era a situação da água. Aí você falou, depois veio o movimento do asfalto, né, porque era uma zona que era considerada uma área verde, uma zona rural. E aí você falou, além desse, teve o movimento das panelas vazias, você estava comprando também para ajudar com as coletas, né, e tudo mais, para os trabalhadores que estavam sem emprego, né? E aí você falou que o movimento de saúde, ele veio depois, e teve uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, Net, se você puder falar um pouquinho para a gente, que você falou que a forma de organizar esses movimentos era muito parecido com a forma de organizar a novena de Natal. Explica para a gente isso, que a gente sabe, né, que é esse negócio de ir de casa em casa, ter a ajuda de cada um. Explica para nós, como que era a novena de Natal e como que era isso nos movimentos? Então, até porque quando a gente já tinha a comunidade pequenininha, então a gente já se reunia lá quando chegava em Pentecoste, em dezembro, a gente se organizava para fazer aquelas novenas, né, de Natal. Mas eu sempre falo, quando a gente fazia, quando o padre falou assim, cede a sua casa para a gente fazer um grupo, quer fazer a novena, levou os livrinhos lá para mim dar uma olhada e tal. Aí eu vi que, quando foi falar em novena, eu achava que era igual era a gente no Paraná. Você rezava o terço, né? Por 9 dias você ficava indo, né? Vai, tô aqui. Né? 9 dias você ficava indo nas casas, né? Rezando e tal. Então, quando falou de novena, eu achei que era isso. Mas quando que veio os livrinhos para a gente dar uma olhada e chamar as pessoas vizinhas para a gente fazer essa novena, já era assim, umas escritas, tinha a parte de oração, né? E já fazia pergunta, como é o bairro que você mora? O que tem no seu bairro? Entendeu? Era uma pergunta já para a gente, aí já ir se questionando e pensando. Tem água, tem asfalto, tem luz. Tem outra coisa que a gente não tinha, luz também, não tinha luz elétrica, era na velhinha, na lamparina também. Né? Então, já perguntava se o seu bairro tem, então, aí o que tinha? Na nossa a gente já tinha luz, né? A água também já tinha, mas a questão da saúde não tinha, né, a luz de rua não tinha, era só na casa, mas nas ruas era tudo escuro, entendeu? Então, no próprio livrinho das novenas, a gente já começava a discutir a questão da política, né, do bairro, o que tinha, o que não tinha no bairro, né?
E para a gente se engajar nos movimentos, isso aí era muito tranquilo, porque isso a gente fazia. Quando a gente estava fazendo as orações, estava se refletindo sobre a nossa vida, tal, o que Deus queria para a gente via que não estava legal, porque no nosso bairro não tinha isso, isso e isso. Então já fazia a gente já começando, sabe? Mesmo tempo que você estava rezando, orando, você estava já pensando nas coisas, né, amor? E assim era que a gente se reunia nas casas. A primeira reunião que teve na igrejinha nossa lá para discutir a questão da saúde foi o Eduardo Jorge que foi lá, né? Porque o padre chegou e falou assim, ó, Nete, a gente já fazia os grupos de rua de novena, né? De novena e também na Semana Santa também, que a gente fazia, na época da quaresma, a gente fazia aqueles grupos de rua para discutir também a questão da quaresma. E aí ele falou assim, Nete, vai vir um médico hoje aí na igreja, ele vai conversar com vocês um pouquinho sobre a questão da saúde, ver se você convida as pessoas para estar indo lá. E aí a gente, né, fizemos isso daí, reunimos a primeira vez para discutir a questão da saúde com o Eduardo Jorge e o Padre Hugo, que era o nosso pároco de lá, na comunidade, discutindo a questão da saúde. Então, eu lembro que ele fez aquela... colocou todas as ruas na lousa, assim, entendeu? Eu moro aqui. Ele ia perguntando onde você mora, tal, e ele ia fazendo, né, o nome, a rua e o nome das pessoas que moravam ali naquela rua e tal. E quando a gente terminou de discutir, assim, que tal a gente fazer uma reunião nas casas agora? Quem que poderia ceder a sua casa para a gente fazer a reunião? Aí uma levantava a mão, aí marcava ali, a outra. E assim a gente já ficava com a semana programada para fazer as reuniões das casas e discutir. Aí ela chamava os vizinhos dela e ali a gente ia discutindo a questão da situação, da questão da saúde, foi desse jeito. Né? Foi bem aprofundado mesmo, que eu comecei a participar. Os outros a gente já foi, pegou o bonde andando. A água também, a luz, né? Tudo a gente já, nesse meio de tempo já tinha, né? Mas a questão da saúde foi um pouco organizada desse jeito. Aí a gente começou. E foi como eu te falei, foi a partir dessas reuniões nas casas que a gente se organizou para a caravana. E aí, como é que a gente vai? Não tem dinheiro. Vamos fazer rifa. Alguém falou assim, eu posso fazer coxinha e vender coxinha. Né? Aí os meninos falaram assim, vamos vender lá no Parque do Carmo. Né? Aí foi todos os garotos que se propôs a vender com uma menina que era mais nova lá, casada, eu vou junto. Mas chegaram lá, minha filha, os caras tomaram a caixa deles com coxinha e com tudo, a caixa de isopor. Mas eles vieram tão tristinhos para casa, porque o fiscal tomou a caixa de isopor deles, não deixou vender as coxinhas. Então, foi assim que a gente se organizou, as reuniões nas casas. E todo o bairro, Guatemi, Laranjeira, Colonial, Boa Esperança, então, aquela região ali, todo mundo fazia as reuniões nas casas. E aí, tinha um dia marcado de ir lá na paróquia de São Mateus para todo mundo levar o que tinha feito, o que tinha conseguido em dinheiro, em pessoas, em casa e tudo, já se organizando, quanto cada uma se organizou e que tinha, entendeu? A Ana Rosa, na época, não sei se você conheceu a Ana Rosa? Ana Rosa, que ela casou com o ex-padre, o Franco. Então, Ana Rosa fazia parte da tesouraria, ela morava ali em São Mateus, e era assim que a gente se organizava, né? Fazer essa organização para poder arrecadar fundo. O objetivo era a caravana cobrar posto de saúde para os nossos bairros. Que história maravilhosa, Nete. Você falou da Ana Rosa, que mulheres mais você lembra? Porque você falou que era muita mulher fazendo essas atividades, né? As que estavam na Associação das Donas de Casa, nos outros movimentos, eram mais mulheres até do que homens que participavam? Ah, sim. Os homens, a participação dos homens era bem pouca, quase não tinha. Porque geralmente os homens trabalhavam fora, né? E a mulherada que estava mais em casa, né? Então eram elas que se organizavam mais. Na Associação das Donas de Casa, eu lembro, era mais com a Isa, que deve saber mais o nome das pessoas. A única pessoa que era da Associação das Donas de Casa, que eu me lembro bem o nome, era da Isa. Né? Depois tinha outros que vinha, né? Depois da comunidade que já participava das igrejas e tal, assim, tinha a Dulce, que era uma liderança muito forte, que morava ali no Jardim Boa Esperança, a Dulce, é uma liderança muito forte. Tinha o Aldo, o Aldo mora em São Mateus.
que ele trabalhou na área da saúde, o Aldo, né, que morava também no Boa Esperança, e tinha mais gente, eu me lembro assim da fisionomia das pessoas, eu não guardo mais os nomes, entendeu? Só se eu pegar meus livrinhos aí. Então, Isso tinha você vai parar para fazer o almoço, tá? E aí você Uhum. vai pegar os livrinhos, as coisas, e amanhã a gente vai gravar mais. Se você deixar. Uhum. Então, ela é mais liderança. Eu lembro bem a Ana Rosa que ficava em São Mateus, tinha mais gente lá também com ela. Que a Ana Rosa continuou com a gente por muitos anos, né? E ali em São Mateus tinha muita liderança, muito mesmo, né? Que vocês devem saber, que está aí até hoje, né? Algumas pessoas. E tinha o Aldo, que morava no Boa Esperança, a Dulce do Boa Esperança, o Alcide do Jardim da Laranjeira, que eu lembro bem do homem, que os homens que ficou gravado eram o Alcide, o Aldo, né? E o Sr. Raimundo também, lá do Fundão do Laranjeira também. Do Guatemi eu não lembro que tinha nenhum homem, não, era só mulherada mesmo. E se reunia juntos para poder discutir essas coisas. Aí você vê se a gente continua ou para agora. Eu acho que tem que parar, porque você tem que fazer o almoço aí, né? Não é isso? A gente não está no avançado aí da sua hora? Né? Porque é quase meio-dia, senão daqui a pouco as crianças vão xingar a gente da gente estar tomando seu tempo aqui. Eu fui lá no quarto agora, vai embora, vai trabalhar, vai fazer sua conversa. Mas viu, Nete, amanhã, se você quiser, a gente pode se encontrar depois do almoço, né? Você pode encontrar com a gente depois do almoço, amanhã, aí a gente grava mais sobre essa segunda parte, porque tem muita coisa que a gente quer saber ainda, que você disse que estudou no Mobral, fez supletivo, fez o curso de auxiliar de enfermagem, né? Trabalhou na área da saúde, então tem muito assunto ainda que dá mais para falar, né? Então, agora eu achava que era bom assim para você não se atrapalhar e a gente não atrapalhar a sua rotina. A gente podia se encontrar amanhã à tarde, se você puder. Porque acho que aí para amanhã fica mais só direto essa parte da saúde mesmo, né? Porque até agora foi todas essas coisas, né, que a gente fez, mas não foi assim uma coisa bem organizada. Você ia participar com um e outro, né? Agora, na saúde foi que a gente teve mesmo uma organização, que aí começou a criar os conselhos, enfim, aí na saúde foi que tem muita coisa para ser, né, falar. Muito aí bom. Tem muita organização ainda para falar, né? Então, ó, quando for umas duas e meia... Andréia, Oi. Fala, Paula. Paula? Não, só estou dizendo que minha internet hoje está muito ruim, eu não consegui participar direito, mas eu estava aqui, tá? Eu escutei do jeito que eu pude, depois eu vou ver de novo, para ver com mais atenção. Mas amanhã eu estou disponível também, se for umas 2h30, 3 horas, assim, acho que 3 horas para mim é melhor, assim. Tá Você bom. pode, Nete, quando for fazer o almoço um pouco mais tarde. É ótimo, essa hora é um horário bom. Não sei. Tá jóia, então. Fica pra amanhã. Porque aí, sabe, a internet da Paula tá melhor amanhã. Aí a gente se vê de novo amanhã, então, né, André? Sim. Tá bom. Nete, amanhã nós vamos te amolar de novo, mas olha, queria dizer para você que essa manhã foi maravilhosa, que você contou cada coisa assim, que tem muito a ver com a nossa história, né? Com a história das nossas famílias, que também vieram de outros estados brasileiros. E quando você falou, minha família veio da Bahia e foi para o Paraná, minha família veio do Paraná para São Paulo, sabe? Era essa mesma história que você estava contando de formar as fazendas de café, né? E depois de formar os bairros que nós nascemos e crescemos ali, né? Então, para a gente é muito emocionante, né, Paula, ouvir essas histórias e lembrar da vida, né, das nossas famílias e ver toda a contribuição que você, junto com as outras mulheres ali, com o pessoal da igreja, deu para construir tudo que tem lá no bairro, né? Desde o asfalto, a água, a luz, o posto de saúde. Então, a gente queria agradecer de tudo que você contou hoje e amanhã tem mais.
Tá bom. Tá joia, então. Se tá sendo bom, tá bom. Maravilhoso. Aí amanhã, quando for mais ou menos perto das 3 horas, a gente te chama. Tá ótimo, tá maravilhoso. Tá joia. Tá ok. Ah, Então. obrigado, Nete. Bom Não, almoço. tchau. E até amanhã. Um Tá beijo bom? pra você. Falou. Obrigada, tá bom. viu, Nete? Até Foi um amanhã. prazer te ouvir. Tá Foi ok. mesmo. Maravilhoso. Tá joia, tá. A minha bateria tá acabando. A minha bateria também tá no fim. Então, aí consegue carregar direitinho o celular, amanhã tem Que mais. gasta. Tá legal. Falou então. Um beijo. Outro, você Gasta também. Tudo de mesmo. bom. Até amanhã. Vamos ver se ela consegue sair. Aí. Eu tirei ela da reunião, porque eu não sei se ia deixar desligado ou não. E aí, Paulinha, tá encrencado hoje, né? Eu tô vendo que tá tudo os pixelzinhos assim. Eu vou até